Trânsito na Serra do Rio do Rastro tem alteração nesse feriado e você vai ver também na edição de hoje. Procura por cirurgia plástica aumenta no Brasil durante a pandemia. Projeto de lei quer ampliar a pena por feminicídio no país. Chegada de variante indiana do coronavírus no Brasil preocupa autoridades. Anvisa autoriza mudança na condição de armazenamento das vacinas da Pfizer. Na China, sorteio tem prêmio de mais de $1 milhão para quem se vacinar contra o coronavírus. E balcão de empregos tem prazo de inscrições prorrogado em Criciúma. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. Está no ar a edição de hoje do Informe Região. Hoje é quinta-feira, 3 de junho de 2021. Para você que acompanha a TV Primavera, uma boa tarde. Quem vai passar pela Serra do Rio do Rastro nessa semana deve ficar atento. Tem mudança no horário de liberação do trânsito. A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informou que o tráfego de veículos na Serra do Rio do Rastro, a SC 390, estará liberado a partir das 7 horas da noite dessa quarta-feira, dia 2 de junho, até amanhã da próxima segunda-feira, dia 7. A liberação do trecho foi uma determinação do governador Carlos Moisés para facilitar o trajeto durante o feriado de Corpus Christi, que é nessa quinta-feira, dia 3 de junho. O Estado tem feito intervenções em 25 pontos críticos que vão passar por melhorias. Em cada um deles serão aplicadas diferentes técnicas de acordo com as necessidades específicas da estrutura. A partir das 7 horas da manhã de segunda-feira, volta a valer o bloqueio nos horários de costume. Para os motoristas que vão subir a serra com destino a Planalto, o tráfego estará bloqueado das 7 da manhã até as 6 da tarde de segunda a sexta-feira. Já para os condutores que vão descer a serra com destino ao sul, o tráfego fica bloqueado das 7 horas da manhã até as 7 da noite, de segunda a sexta-feira. Aos finais de semana, o tráfego é liberado. O Brasil é o país que mais realiza cirurgias plásticas no mundo. E durante a pandemia, a procura por esse tipo de procedimento estético teve um aumento de quase 50% nos 4 primeiros meses do ano. Nem mesmo a pandemia impediu que a Cristiane fizesse as mudanças tão desejadas no corpo. Recentemente, ela passou por 3 procedimentos: lipoescultura, abdominoplastia e o implante de próteses de silicone. Tenho 3 filhos e depois do terceiro, a pele fica sobrando, e a autoestima não fica tão legal. E eu queria melhorar, eu não conseguia me olhar no espelho e eu queria melhorar isso. Porque veio a pandemia e como eu estaria em casa, estava todo mundo em casa, na realidade, eu teria também à disposição pessoas que cuidassem de mim, Ficaria tudo mais fácil, Você trabalha no computador, você acaba tendo tudo ali propício para uma recuperação mais saudável, Assim como a Cristiane, muitos pacientes aproveitaram esse momento para realizar a tão sonhada cirurgia plástica. Para se ter uma ideia, só no começo desse ano houve um aumento de quase 50% na procura em comparação com o mesmo período do ano passado. E a justificativa foi justamente a possibilidade de se recuperar do procedimento durante o isolamento social. Conversamos com colegas, inclusive outros cirurgiões ao redor do mundo, principalmente nos Estados Unidos, eles observaram isso também, e acreditamos que seja por conta do home office. Um impedimento para a cirurgia, às vezes, é o trabalho da paciente, às vezes ela vai dirigindo para o trabalho, ou o trabalho dela era algo que envolvia, por exemplo, uma paciente que vai operar as mamas, é um impedimento, às vezes, os movimentos com os braços, às vezes ela pegar um pouco de peso, tem que ter um resguardo aí no pós-operatório. Então, o home office veio para facilitar essa recuperação pós-operatória. Casos específicos, por exemplo, pacientes que às vezes pegavam aquele dinheiro, aquela economia para viajar, então tudo fechado, muitas vezes aproveitaram aí esse momento para fazer a sua tão sonhada cirurgia. E algumas pacientes, inclusive no meu consultório, relataram que às vezes ela não quer que os outros fiquem sabendo que ela operou, fez uma cirurgia plástica por motivos pessoais.
Então, por exemplo, uma rinoplastia, que é algo que é difícil esconder, né? Está no centro do rosto. Então, as pacientes aproveitaram, às vezes, esse momento mais em casa, mais reclusa, e optou por operar. A maioria dos procedimentos cirúrgicos foi realizada em mulheres com idade entre 35 a 50 anos. De acordo com este cirurgião plástico, existem os preferidos e mais procurados por elas. Lipoaspiração, abdominoplastia e as mamoplastias. Realmente elas já são as cirurgias mais procuradas e realmente aumentaram ainda mais nesse período de pandemia, como eu disse, por conta principalmente de estar em casa, né? Pelo jeito, a pandemia despertou a vaidade em muitas mulheres. Além das cirurgias plásticas, também houve um aumento dos procedimentos estéticos, principalmente os faciais. Um dos queridinhos do momento são as injeções de toxina botulínica, que amenizam as linhas de expressão e as rugas profundas. O Botox é o nosso queridinho, então ele sempre esteve em alta, mas aumentou bastante a procura pelos fiozinhos de sustentação. As pessoas têm começado a perceber uma queda facial, então começaram a procurar um procedimento de maior contorno. E, além disso, ele acaba estimulando o colágeno. Então, ele é um tratamento e tem tido uma procura bem grande aqui com a gente. Você acha que até pelo uso da máscara, você falou aí, né, o home office, as pessoas se visualizaram, também o uso da máscara, né, os nossos olhos, nossa testa ficaram mais evidenciados, as pessoas começaram a se importar com isso? Exatamente. A região dos olhos, a valorização do olhar está super em alta, porque é o que a gente acaba mostrando mais mesmo por conta do uso da máscara. Então, o arqueamento da sobrancelha para valorizar bastante o olhar, a gente consegue fazer com o Botox ali também. Dá para colocar até mesmo os fiozinhos com garra para fazer esse arqueamento, então está bem procurado. Um projeto de lei que tramita no Senado prevê um aumento de pena para crimes de feminicídio. Confira na reportagem. Tramita no Senado Federal um projeto de lei que prevê o aumento da pena para crimes de feminicídio. O texto é da deputada federal Rose Modesto, do PSDB do Mato Grosso do Sul, e foi aprovado na Câmara dos Deputados com alguns ajustes. A pretensão do projeto é que o criminoso condenado receba pena de 15 a 30 anos de prisão em regime fechado. Atualmente, a pena é de 12 a 30 anos. O objetivo, segundo a deputada, é diminuir novos casos de feminicídio. E eu tenho certeza que é com um trabalho de prevenção, mas também um trabalho com uma legislação mais dura que a gente vai conseguir diminuir os casos de violência contra a mulher e os casos de feminicídio. Todo tipo de violência tem que ser combatido com prevenção, com educação, mas com penas mais severas, seja a violência contra a mulher, contra a criança. O texto ainda prevê que o réu condenado pelo crime de feminicídio cumpra pelo menos 55% da pena em regime fechado para pedir progressão para o semiaberto, mas ele só vai ter esse direito se for réu primário. As famosas saidinhas de feriado continuam proibidas entre os feminicidas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a ONU, o Brasil ocupa o 5º lugar no ranking mundial de mulheres assassinadas. Em 2015, data em que a lei do feminicídio foi criada, quase 4.000 mulheres foram mortas em todo o país. Hoje, uma mulher morre a cada 2 horas. Rio Grande do Norte, Roraima e Acre são os estados que mais registram esse tipo de violência. Em Brasília, por exemplo, 10 mulheres foram assassinadas neste ano. O caso mais recente é da empresária Kátia Pucci, de 47 anos. A delegada da mulher no Distrito Federal aponta o perfil da vítima e do agressor. A gente percebe que geralmente é o parceiro mais íntimo, é o marido, é o companheiro, é o namorado ou o ex-marido, né? Que os crimes são cometidos em regra nas residências, ou seja, naquele realmente âmbito mais íntimo ali do casal, e com o objeto que, em regra, é encontrado próximo ali no momento. A delegada ainda faz um apelo. A denúncia é sempre a melhor opção. A maior parte das vítimas de feminicídio, pelos estudos, elas não chegaram a registrar a ocorrência policial. Ou seja, elas provavelmente já vinham vivendo uma relação conflituosa, né? E por questões, enfim, íntimas, decidiram pelo não registro. O projeto de lei que prevê o aumento da pena para o crime de feminicídio deve ser votado no Senado Federal nos próximos dias. Se for aprovado, seguirá para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. A seguir, na China, prêmio de mais de $1 milhão é oferecido em sorteio para quem se vacinar contra a Covid-19.
Na última semana, as notícias sobre a confirmação de casos da variante indiana do coronavírus no Brasil levantaram uma preocupação. Tecnicamente, a nova cepa do vírus é conhecida como B1617. Ela ganhou o nome de variante indiana porque os primeiros casos apareceram em outubro do ano passado na Índia, mas já foi identificada em pelo menos outros 44 países do mundo. Assim como as novas cepas que haviam sido descobertas no Brasil, Reino Unido e África do Sul, a variante indiana apresenta uma modificação na proteína que fica na superfície do vírus, responsável por se ligar às células humanas e dar início à infecção. A variante ela provém de uma mutação, que o vírus faz para se adaptar ao ambiente. O que a gente vê em virologia é que as mutações elas são maléficas aos vírus, enfraquece os vírus. Então, conforme tende a passar o tempo, essas mutações acontecendo, essas adaptações acontecendo, o vírus vai enfraquecendo. O que a gente não tem visto no coronavírus, que são várias variantes aí que apareceram. A última foi a variante indiana, aí detectada em outubro do ano passado, e esse vírus ele não está perdendo força, mas também não está ganhando. O que acontece é um poder aumentado de transmissibilidade. Se nós tivermos 10 pessoas numa sala, o coronavírus normal passa para 5. Esse pode passar de 8 a 9 pessoas, mais ou menos essa comparação. Os cientistas ainda têm muitas dúvidas em relação à variante indiana. Não se sabe ao certo se essa versão da doença será mais agressiva e causará mais mortes. E também não há certeza se as vacinas que estão disponíveis serão eficientes para combater a mutação do vírus. Entre os especialistas, há uma certeza preocupante em relação a essa variante indiana. A nova versão do coronavírus tem um poder de transmissão ainda maior do que as anteriores. E ela pode, inclusive, levar o país a uma terceira onda da doença. A terceira onda é inevitável. Nós teremos uma terceira onda. A questão é qual será a gravidade dessa terceira onda. E a variante indiana, ela aumenta o risco de que a terceira onda seja mais grave. Esse é o papel da variante. Num país que, quando estabiliza os números, começa a reabrir. O Brasil nunca deixa a onda completar o ciclo. A gente sobe, chega lá em cima. Quando começa a estabilizar e dá uma caidinha, o Brasil reabre. O que o vírus vai fazer? Vai subir de novo. Não tem como a gente evitar isso se a gente não completar a curva. A gente tinha que ter deixado os números cair lá no chão para reabrir, mas a gente sempre apressa. Na segunda onda, a gente teve uma contribuição muito ruim da variante P1. A segunda onda, um dos motivos dela ter sido mais grave foi a alta circulação da variante P1. A gente tem que evitar que aconteça a mesma coisa agora com a variante indiana para a terceira onda. Após a descoberta do primeiro caso no Brasil, o Ministério da Saúde determinou algumas medidas emergenciais para evitar a disseminação da variante, principalmente a criação de barreiras sanitárias em portos, aeroportos e rodoviárias do país. Passageiros vindos do Maranhão terão que passar por triagem e as companhias aéreas que têm rotas para a Índia também serão obrigadas a fornecer listas com os nomes dos passageiros. Vamos lá, no Brasil nós temos pelo menos 2 grandes aeroportos internacionais, no Rio e em São Paulo. Se a gente não controlar minimamente a entrada das pessoas, acompanhar, pegar informações, acompanhar por mensagem por uma semana ou 2, a gente vai deixar a variante indiana se disseminar muito rápido no Brasil. Então, assim, são muito bem-vindas essas iniciativas de tentar controlar a disseminação do vírus, especialmente no caso de uma variante preocupante como essa da Índia. Não é motivo para a gente entrar em absoluto desespero? Não, não é. A vacina está conseguindo captar essa variante, alguns protocolos de segurança estão sendo adotados, mas a gente tem que estar sempre atento. E uma boa forma de estar atento é com essas barreiras sanitárias. A Anvisa autorizou as novas condições de armazenamento para a vacina da Pfizer, já aprovadas pelas agências dos Estados Unidos e da Europa. A mudança contribui para a ampliação da distribuição da vacina em todo o país. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o armazenamento da vacina da Pfizer em temperatura entre 2 e 8 graus por até 31 dias. A orientação anterior era de 5 dias. Para autorizar as novas condições, a equipe técnica da Anvisa avaliou os estudos de estabilidade apresentados pelo laboratório desenvolvedor da vacina. As pesquisas de estabilidade servem para definir por quanto tempo
e em quais condições a vacina mantém suas características sem alteração. As agências reguladoras dos Estados Unidos e da Europa já tinham estendido o tempo de armazenamento do imunizante para 1 mês. A nova recomendação contribui para a ampliação da distribuição da vacina em todo o país. O Ministério da Saúde também autorizou estados a repassarem a vacina da Pfizer para outros municípios. A aplicação estava restrita somente às capitais, que atendiam às condições de armazenamento em baixas temperaturas. Magnatas do setor imobiliário de Hong Kong anunciaram o primeiro prêmio de um sorteio que busca encorajar as pessoas a se vacinarem contra a Covid-19. Um apartamento de mais de $1 milhão. A população de Hong Kong, relutante a se vacinar contra o novo coronavírus, ganhou 1 milhão de motivos para levantar a manga da camisa e preparar o braço. Magnatas do setor imobiliário decidiram sortear um apartamento no valor de $1.400.000 para quem tomar a vacina. O felizardo vai ganhar um imóvel de 1 quarto no território que tem o metro quadrado mais caro do mundo. Além disso, o sorteio inclui outros prêmios, como 20 lotes de $100 mil de Hong Kong, equivalente a $12.800 americanos, na forma de voucher pré-pago ou cartão de crédito. Poderão participar do sorteio todos os residentes com 18 anos ou mais, inclusive com visto de trabalho, que receberam 2 doses da vacina contra a Covid-19. Apenas aqueles com status de residente permanente podem ganhar o primeiro prêmio, um apartamento de cerca de 40 metros quadrados. Será que o incentivo vai surtir o efeito desejado? Com certeza, porque sinto que as pessoas de Hong Kong são muito movidas por dinheiro. É uma maneira muito boa de fazer as pessoas se vacinarem. Hong Kong já tem vacinas suficientes para toda a sua população de 7.500.000 pessoas, mas muitos estão relutantes e apenas 20% dos habitantes receberam a primeira dose até agora. A seguir, prorrogado o prazo de inscrições para o balcão de empregos em Criciúma. A inflação do aluguel teve um forte aumento no mês de maio. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, em 12 meses, o índice acumula mais de 30% de alta. O Índice Geral de Preços Mercado, responsável pelo reajuste da maioria dos contratos de aluguel vigentes no Brasil, subiu 4,10% em maio. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, a alta mensal registrou uma grande aceleração em relação ao avanço de 1,51% de abril. No acumulado dos últimos 12 meses, o indicador teve crescimento de 37,04%. Esse percentual deve ser usado para reajustar as locações com vencimento em junho. Isso significa que os inquilinos que pagam um aluguel de R$1.000 podem ter que desembolsar mais R$370 todos os meses, se não conseguirem negociar com o proprietário. Em maio do ano passado, o índice havia subido 0,28%. E acumulava alta de 6,51% em 12 meses. De acordo com a FGV, os preços de commodities importantes como o minério de ferro, a cana-de-açúcar e o milho subiram e voltaram a pressionar a inflação ao produtor, o que impacta diretamente no cálculo do IGPM. Criciúma realiza na próxima semana a primeira edição do Balcão de Empregos. O prazo para os interessados se inscreverem para as vagas foi prorrogado. Na busca por diminuir os impactos da pandemia e garantir uma oportunidade no mercado de trabalho para todos os criciumenses, a Prefeitura de Criciúma lançou a campanha Balcão de Empregos. Nas últimas semanas, empresas e interessados se cadastraram de forma online. E no início dessa semana, a Secretaria de Assistência Social do município anunciou que o prazo de inscrições de empresas e de candidatos interessados foi prorrogado. Agora é possível cadastrar vagas disponíveis e se cadastrar para concorrer a algumas dessas vagas até essa sexta-feira, dia 4 de junho.
Até agora, 75 vagas de empresas já estão inscritas e mais de 270 pessoas estão interessadas. Após uma pré-seleção, as entrevistas estão programadas para serem realizadas no dia 12 de junho. Vai ser feito aqui no ginásio de esportes, ao lado da prefeitura. Até o dia 27 agora, as empresas podem se cadastrar no site da prefeitura, tem na área de serviço um link, balcão de empregos. As empresas vão cadastrar as vagas. A partir do dia 28, os candidatos podem se cadastrar também. Vai ser um feirão, um balcão de empregos de até 200 vagas de emprego para 500 candidatos. A gente fez com um número limitado, até para respeitar os protocolos de higiene agora da pandemia do coronavírus. O secretário de Assistência Social do município reforça que, além de auxiliar as pessoas que perderam seus empregos durante a pandemia, facilitando o contato entre as empresas e os interessados, a iniciativa pode ser também uma oportunidade para quem está há muito tempo sem emprego. Ele lembra, por exemplo, dos pedintes e reforça que o município segue uma campanha contra a esmola. Uma pessoa que está querendo se recuperar, uma ajuda, uma esmola no meio do caminho, não ajuda, atrapalha. Diferentemente daquela doação de cesta básica, de alimento, para aquelas famílias que realmente estão precisando. Porque é fato, a pandemia chegou, muitas pessoas perderam seus empregos, mas doar esmola na sinaleira, para aquela pessoa que está usando todo dia aquela mesma forma de renda, é criar uma falsa esperança. A gente não está ajudando, a gente está mantendo aquela pessoa ali. Então a gente pede que a população não doe esmola, doe dignidade. Encaminhe para o Centro Pop, a casa de passagem. Dia 12 agora de junho nós vamos fazer o nosso balcão de empregos aqui em Criciúma. Essas pessoas que estão no semáforo, pediram dinheiro no semáforo, manda vir dia 12 aqui no ginásio de esportes, que ali nós vamos ter bastante emprego. Ações como essa devem se repetir no município. Vai ser feito em junho. Posteriormente vai ser feito em julho, agosto, todos os meses nós vamos fazer esse balcão de empregos, que a prefeitura vai ser a ponte das empresas com os candidatos que estão procurando a vaga de trabalho. As pessoas com mais de 18 anos podem se inscrever para as vagas de emprego no site empregos.criciúma.sc.gov.br. São vagas de diversos ramos e para diferentes níveis de escolaridade. No site é possível checar as propostas das empresas e mais detalhes como horário de trabalho, cargo e valor do salário. O Informe Região vai ficando por aqui. Continue acompanhando a nossa programação e nos acompanhe também nas redes sociais. Nosso Facebook é o facebook.com/TV Primavera e o nosso Instagram, @TV Primavera. Uma boa tarde para você e até amanhã.